Shalom, shalom, seja bem-vindo mais uma vez no canal Instituto Davar. E estamos falando, sobre impedimentos à oração. Antes de entrarmos hoje já ainda na continuidade do primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo de 3, você pode clicar aí no joinha, clicar também em se inscrever se você não for inscrito, lembrar lá do sininho, e compartilhar depois de ouvir aquilo que vamos falar hoje, porque será de suma importância. Aliás, uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida, como filhos de Deus, reintegrados ao reino de Deus, é a oração. Ela é uma arma, ela é um meio de nós nos comunicarmos com Deus. A oração, ela nos assiste em vários momentos, seja para aspectos de comunhão, de integração com o Pai, seja também para lutarmos, para guerrearmos, E ela vai tomando estruturas de instrumentos de guerra, como nós falamos, mas também de tempos de louvor, de adoração. Então a oração, ela é muito importante. Imagina que nós temos um sistema complexo de nos conectar com Deus e esse sistema complexo é a oração. Agora, e se de repente, por algum motivo, essa conexão, esse contato, ele for cortado ou ele for impedido? Quantas pessoas que você conhece que às vezes dizem assim: nossa, mas parece que Deus não me ouve. Eu faço oração, eu tenho orado a respeito disso. E aí a gente pergunta, e qual a resposta? O que você tem alcançado? O que você tem obtido nesse tempo de oração? E a pessoa diz, nada, eu tenho orado, mas não tenho tido experiências. Então, se você está orando, mas parece que os céus estão fechados, os céus são de cobre, são de bronze, e está tudo fechado, é importante você entender algo. Há sistemas que impedem a oração, há temas que a palavra nos traz que impedem a oração. E nós estamos falando a respeito de 12 deles. Falamos no primeiro vídeo a respeito de 4 e agora vamos falar a respeito de mais 4 temas que impedem a oração, sistemas que podem impedir, que podem cortar essa comunicação e inviabilizar, inutilizar um instrumento tão poderoso. Então hoje nós vamos falar motivação errada. Quantas pessoas oram motivadas, impulsionadas erradamente? E o que seria isso? Por exemplo, quando nós estamos com o coração sujo, cheio de avareza, cheio de inveja, cheio de concupiscência, Então, um coração corrompido pode levar a uma oração errada e um pedido chamado de pedido mau. Quando nós oramos com o coração corrompido, a nossa mente vai interpretar de forma errada que aquele pedido é legítimo e ela vai apresentá-lo, ela vai levá-lo em oração para que isso possa gerar algum tipo de resultado. Vingança corrompe o coração, E eu já vi crentes, desculpa a expressão, pessoas orarem assim, tomara que quebre uma perna, aí eu vou orar para ele perder tudo, aí eu vou orar para fulana cair, aí eu vou orar para acabar com esse casamento. Então, veja bem, há algumas orações, que não são ouvidas, ou seja, elas não têm força, elas não se encaixam nesse ambiente, para essa ferramenta, porque elas estão contaminadas com sentimentos impuros, impróprios, com ações impuras e impróprias. Imagina você pedir alguém, pedir ali uma autoridade para fazer algo em seu nome que é ruim. Será que Deus está nessa causa? Deus estaria nesse pedido? Então, veja bem, a motivação errada é um fator que corrompe o resultado da oração, ou seja, impede que essa oração seja ouvida. E ainda pior, ela pode trazer juízo
para a sua vida. Quando você opera dentro desse ambiente de contaminação, você pode gerar ali então algo ruim para você mesmo, da qual você vai ter que se arrepender, vai ter que fazer um conserto, né? com Deus. Então a oração não é algo que se faz quando o sentimento está aflorado no sentido da raiva, né? No sentido da inveja, né? Aquela pessoa tem, por que ele tem e eu não tenho? Né? Olha a inveja corrompendo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui um texto para nós lermos e esclarecermos sobre isso, né? Por quê? Quando nós pedimos, né, fora do manual de Deus, ou seja, fora do ambiente, fora das promessas de Deus, nós estamos levando palavras contaminadas que não florescerão. Elas morrerão, elas serão secas. E como eu disse, essas intervenções podem corromper não só o resultado, mas a nossa própria vida. Olha o que está escrito em Tiago 4, no livro de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 3, diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Olha só, a pessoa está lutando, está combatendo, está orando, mas não tem nada. Ela se cansa, ela vai, ela insiste, mas não consegue alcançar. Por quê? Porque está escrito aqui, pedis, né? E aí fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, né? Ou seja, com um coração corrompido, agindo ou usando, tentando usar da oração para alcançar algo que não é adequado. Na verdade, algo que faz parte das trevas, né? E não da luz. Está fora do manual de Deus. Então, olha só, qual que é o ponto? Motivação errada. Você precisa estar motivado adequadamente, ou seja, buscar do Senhor na palavra de Deus, nos ensinos de Deus, aquilo que é promessa para a sua vida. Quer fazer um teste? Vai lá no ChatGPT ou em outra IA e digita assim, cite pelo menos 10 versículos com promessas de Deus para a minha vida. E a IA vai te entregar 10 promessas de Deus que talvez você nem conheça. Deus fala que a estéril habitará, né, será feita mãe de filhos, habitará em casa. Olha só, a promessa de Deus alcança as nossas vidas na abundância, diz que nós comeremos o melhor dessa terra. É com esse coração que almeja a promessa de Deus que nós devemos orar. Essa deve ser, então, a munição correta. Vamos avançando, então, rapidamente. Nós falamos sobre Tiago e pedir mal, ou seja, nós não podemos ser injustos, sair ou se distanciar da justiça. Olha em João 14, no verso 13, diz assim, e quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, os ensinos que Deus nos traz, vai ser o norte, vai te dar a direção, ou o esteio, né? A luz, o objetivo para você buscar, para você orar, para você acrescentar na sua oração e aí sim ter resultados orando em nome de Jesus. Peça a Deus que limpe o seu coração, que limpe a sua mente e que retire tudo que é ruim de dentro de você e peça ao Espírito Santo para te ajudar. Ore pedindo que o Espírito Santo possa te mostrar aonde há um pensamento e um sentimento errado e que você possa ser limpo. Quando você orar, então, lendo ali as promessas de Deus, você será prontamente ouvido e as respostas de Deus te alcançarão. Glória! Bom,
Bom, o outro ponto, né? O tratamento errado entre marido e mulher. Esse eu vou começar com um versículo, né? Olha o que está escrito, então, em primeira carta de Pedro, número 3, né? Capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, maridos, atenção, coabitai com elas com entendimento. Por quê? O desentendimento, vamos traduzir agora, o conflito, o impasse, as situações que não se encaixam, né? A falta de ceder ao próximo, um querendo ser maior, mais especial, mais inteligente, mais esperto do que o outro, a guerra que às vezes se instala dentro da própria casa entre marido e mulher é um impedimento de oração. E aí o que fazer? É hora de fazer um conserto entre as partes e também se arrepender diante de Deus e alinhar o seu comportamento. O nosso comportamento, então, errado, pode contaminar o ambiente e impedir que as nossas orações sejam respondidas, mesmo que agora as nossas orações, os nossos sentimentos estejam alinhados, nós estejamos debaixo de uma promessa de Deus, pode haver impedimento na oração quando há conflito entre marido e mulher. Então, dá honra à esposa, coabitem com entendimento, com inteligência, cessa as guerras e cumpre o que está escrito, né? Não deixa que o sol se ponha sobre a sua ira, sobre a falta de conserto. Conserte o mais breve possível, porque é melhor para nós, né? É melhor ser ouvido por Deus e estar perto dele do que viver um conflito que não vai te entregar nada, que não vai render para você nenhum resultado ali com a esposa ou com o marido e ainda está distante de Deus sem alcançar as respostas. Umas vezes algumas pessoas perguntam, né? Por que eu não sou respondido por Deus? Quem sabe não é isso? Você está sempre em conflito com o marido ou o marido com a esposa, estão sempre em desentendimento e aí as orações estão impedidas por causa disso. Porque ninguém pensa nisso, né? Ninguém acha que isso vai impedir a oração, mas há uma condicionante. Você precisa tratar assim, com conserto, com entendimento, vocês precisam viver uma unidade verdadeira para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos lá, o item 7, né? O sistema 7 aí, que é a superioridade e a soberba. Pus ali para eu não esquecer. Quantas pessoas agem realmente debaixo de soberba, né? São superiores diante das outras e diante das situações e diante de tudo. Se colocam acima, muitas vezes, até mesmo daquilo que está prejudicando, daquilo que ele precisa fazer e não faz, ou seja, ele está sempre por cima, ou ela está sempre por cima, tem sempre aquele sentimento de superioridade, né? E aí, Deus não aceita a pessoa no estado de soberba. Por quê? Porque Deus ele vai ter o máximo de conceito, né? Ele vai ser aquele que detém todo o entendimento, ele detém toda a sabedoria. E o que é a soberba? O que é o estado de superioridade? Eu sei mais que você. Se eu não fiz é porque não vai dar certo. E às vezes Deus fala, faz assim, e a pessoa, por soberba, por superioridade, não faz. E ele entende, a Bíblia faz, deve ser feito dessa forma, e ele fala, a Bíblia está desatualizada, a Bíblia precisa ser atualizada, né? Então ele é maior, ele sabe mais do que o próprio Deus, né? Ele sabe mais do que o Espírito Santo, né? Às vezes ele está sentindo ali que ele precisa mudar alguma posição, alguma postura, algum comportamento, e ele fala, não, eu não tenho que mudar nada, não, as pessoas têm que me aceitar como eu sou assim, eu nasci assim, né? A gente fala que é a síndrome de Gabriela, né? Nasceu assim, vai ser assim, vai morrer assim. Então, veja bem, pessoas que não mudam, que não aceitam, né, correção,
que não aceitam conselho. Olha só, a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então a pessoa não aceita conselhos porque ela sabe mais do que aqueles que estão falando, daqueles que estão aconselhando, dos que estão instruindo. A Bíblia fala: honra aqueles que têm a cabeça branca, né? Honra o seu pai, a sua mãe. Então vem uma palavra de direção, vem uma correção e a pessoa ignora e diz: não, eu que sei o que eu estou fazendo. Ela não está no meu lugar para saber. Ah, se você estivesse no meu lugar, você ia ver. É assim assado. Então, sempre o estado de soberba e de superioridade, ele é um impedimento à oração. Então, a pessoa ora, ela leva, ela age diante do Senhor, ela aciona esse mecanismo que é a oração, mas ela não tem resultado, ela não recebe resposta, nada muda. Por quê? Porque há no seu coração, há na sua mente soberba, superioridade, e ela precisa quebrar isso. Precisa ter um coração mais quebrantado e uma mente e um coração mais acessíveis ao conselho, àquilo que outras pessoas e até mesmo o Espírito Santo e Deus pode te falar. É mais ou menos assim, né? Ah, eu vou falar com Deus, aí abre a Bíblia, aí vem uma paulada, né? Aí fala: ô Deus, tô falando sério, velho. Eu tô brincando, não. Vamos de novo agora para ver se dá certo. Eu vou abrir aqui e o senhor fala comigo bonitinho, tá? Aí vem outra palavra. Ele pode abrir 10 vezes que a paulada só vai aperfeiçoando, só vai aumentando, né? Até que ele fala: ah, Deus não fala assim com a gente, não. Já viram isso? Até isso eu já vi também em pessoas, né? Então, não entendeu que a correção que ele está recebendo é para o aperfeiçoamento dele e para que ele possa obter até mesmo resultados daquilo que ele tem buscado, respostas daquilo que ele tem buscado, ele possa ser alcançado ali na sua necessidade, quebrar aquele impedimento. Então, vamos quebrar, orar ao Senhor, pedir ao Senhor: tira, Senhor, do meu coração todo sentimento de superioridade, de soberba, e se renda, porque a palavra do próximo pode te salvar, né? Ela pode ser o seu resgate. Muitas vezes a sabedoria, ela vai ser manifestada até mesmo numa criança, e nós precisamos ter o entendimento, né, aguçado, a mente adestrada e o espírito treinado para poder entender quando que Deus está falando conosco através das coisas, das situações, da natureza, dos animais, das outras pessoas, porque Deus fala e fala o tempo todo. Na verdade, sou eu quem muitas vezes não estou ouvindo, e não estou ouvindo porque há soberba e superioridade. Bom, vamos seguindo então. Debaixo da luz, né, do Senhor, nós seguimos agora para o último de hoje, para o 8º tema, né, que é falar mal do outro. Gente, como diz um amigo meu, gente, um advogado, colega, conhecido de muitos anos, tem essa expressão. É mineiro, né? E aí o que acontece? Falar mal do outro traz um peso muito grande, traz uma carga muito grande para aquele que fala, muito mais do que para aquele que é falado. Então, se nós usamos a nossa língua para maldizer o próximo, para levar para ele peso, juízo, acaba que isso traz para nós, né, a consequência do peso e do juízo. Falar mal, a língua maldita, né? E tem até a tsará, né, chamada na Bíblia também de lepra. Essa língua maldita, maledicente, ela causava dano físico nas pessoas, era como se fosse uma lepra, né? E quando a pegava na pessoa, aquilo passava para a roupa e subia na parede das casas, né? A tsará, aquela lepra, aquele tipo de mal que manifestava na pele, era por causa da língua pesada, da língua que fala mal. E como as pessoas gostam de falar mal. A Bíblia diz: não se assente na roda dos escarnecedores, mas aí está falando mal de alguém, logo chegam mais e mais pessoas para ajudar, né? Falar mal vira um vício. Tem pessoas viciadas em falar mal dos outros, em criticar, em julgar os outros, né? E Deus, ele não conhecerá dos nossos pedidos e nem mesmo dos nossos jejuns,
se nós estivermos falando mal dos outros. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 58, verso 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o apontar, o julgar e o falar iniquamente. É uma condição. Deus vai te ouvir quando você clamar, se você tirar o jugo. O que é o jugo? É aquilo que te prende a alguma outra coisa, ou alguma outra pessoa, a alguma outra situação. Então tem que tirar esse jugo, isso que está te prendendo, às vezes em situações desse tipo. Às vezes aquele que fala mal precisa até mesmo de libertação, precisa de ser curado espiritualmente, Jesus curou alguns leprosos, existia diferença entre uma e outra lepra, não é o tema hoje, então não vamos aprofundar, mas veja que o mal da língua é tão grande que ele manifesta naturalmente na pele como dano na pessoa. E olha que está escrito em Isaías 54, 17, que uma das heranças que nós temos é condenar a língua que foi maledicente, que falou mal de nós. Então Deus, ele vai dar à pessoa que está sendo ali maldita, mal falada, o poder de condenar a língua do outro que é maledicente. Então imagina a outra pessoa que você está falando mal exercendo esse direito de condenar ali a sua língua, as suas palavras, de levar para você ou devolver para você maldições que você mesmo proclamou e declarou. Sem falar que aonde existe essa maledicência, é um ambiente propício para manifestação de demônios de todo tipo. Então ainda tem isso, todos esses que nós falamos hoje aqui, todas essas situações, todos esses sistemas geram ambiente para manifestação de demônios. Olha em Efésios o que está escrito, Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, que a nossa boca seja sarada, que a nossa boca seja tocada como os lábios de Isaías no primeiro encontro durante o seu chamado inicial, que ele viu que uma brasa do altar tocava ali os seus lábios, e purificava ali a sua boca, uma brasa viva. Então que a nossa boca seja sarada, seja curada. Se você tem esse costume de falar mal, nem levando na brincadeira, eu quero encerrar aqui com isso, Às vezes a gente fala assim, mas é brincando. Cuidado, porque o mundo espiritual, brincadeira ou verdade, não tem diferença. Se é falado, vai ter um fim. Se é falado, está determinado, está declarado, são como sementes lançadas. Se você fala, lança essas sementes, maledicentes, sementes malditas, rindo, brincando e dando gargalhada, para o mundo espiritual não faz diferença, tá? E a mesma coisa se você falar bem, se você falar adequadamente. Você pode estar triste, mas não vai dar nenhuma diferença. Então, hoje fechamos mais 4 impedimentos à oração. Só para relembrarmos então, motivação errada, o coração corrompido, a inveja, aquele coração que guarda vingança, concupiscência da carne, o marido e a mulher que devem se entender, não deve haver desentendimento, desavenças, isso não pode permanecer, marido ficar brigado com mulher, a oração ela não é ouvida. Número 7, superioridade e soberba, se achar superior aos outros. É bom se você pegou, voltar lá e ouvir novamente tudo sobre superioridade, porque a maioria das pessoas acha que não tem soberba, mas muitos têm. Tá? E por último, falar mal do outro e apontar o dedo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos livrar, nos limpar no corpo, na alma e no espírito, e que não haja em nós nenhum impedimento para a nossa oração. Que
Que o Senhor possa nos abençoar rica e poderosamente. O Espírito Santo de Deus nos mostre aonde estamos falhando, nos dê capacidade de sermos transformados, porque a mudança de comportamento é uma decisão e a bênção de Deus complementa aquilo que você faz, aquilo que você decide. Então decida hoje contra todos esses sistemas e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E se inscreva no canal, dê um joinha e agora sim, compartilhe com aquele que você sabe que precisa ouvir essas coisas. Shalom!